nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma promessa que eu e você temos da parte de Deus. Nós cantamos várias canções que falam a respeito daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, conquistou para nós, para mim, para você na cruz. Nós precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa certeza cravada aqui dentro do nosso coração. Nós não podemos, em momento nenhum, duvidar de que Deus está comigo, de que Deus está contigo, de que Deus está conosco. Não podemos, em momento nenhum, duvidar. Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus me ama? Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai me guiar? Será que Deus vai me ajudar? Esse tipo de sentimento, ele não pode existir no nosso coração. A nossa fé, ela está baseada numa certeza. Que certeza? Do que a palavra de Deus diz. Essa é a certeza. Então, se a palavra de Deus diz, é a verdade, ponto final, vai acontecer. Se está escrito aqui que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida, até que tudo se findasse, até a consumação dos séculos, é porque Deus está conosco, é porque Jesus está conosco, isso é um fato. Se Deus disse que Ele não nos abandonaria, Ele não vai nos abandonar. Se Ele disse que Ele é o Deus que nos sara, Ele vai nos curar. Se Ele diz que não faltaria, Ele fala que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala que foi jovem, envelheceu e nunca viu um justo mendigar um pão. Ou seja, não vai faltar o que comer na nossa mesa. É porque não vai faltar. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês nessa noite, a fim de que nós possamos ser alimentados. Abre sua Bíblia comigo. Eu vou ler dois textos, que eu vou usar de base para essa nossa reflexão. O primeiro está lá em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 32, o verso 38 ao 42. Jeremias 32, do 38 ao 42. E depois a gente vai dar um pulo lá no Novo Testamento, em Hebreus 8, verso 6. Então nós vamos pegar um texto do Antigo Testamento, depois um texto do Novo Testamento. Jeremias 32, 38 a 42 diz assim, eles serão o meu povo. Observem, Deus usando a boca de Jeremias para falar para o povo essa profecia, para entregar ao povo de Israel essa promessa. Essa promessa, ela é exclusiva, específica para o povo de Israel, foi dito para eles, mas que se estende para todos aqueles que creem através de Cristo Jesus. Logo, essa promessa também é extensiva para a igreja nos dias de hoje. Muita atenção, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha, Deus falando assim para mim e para você, olha Douglas, você vai ser o meu filho, o meu povo, e eu vou ser o seu Deus. Darei a eles, você pode ler que Deus dará a mim, que Deus te dará, que Deus dará à igreja, você pode interpretar dessa forma, darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Aí na minha Bíblia está assim, 2 pontos. Que aliança permanente é essa que Deus estava dizendo que faria com o povo de Israel? Que aliança é essa? Ele diz, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Olha a promessa. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Olha a segunda coisa que Deus fala, terei alegria em fazer-lhes o bem. Primeiro ele diz, olha só, eu jamais vou deixar de fazer o bem para eles. Depois ele fala, eu terei alegria em fazer o bem.
Então Deus está dizendo, olha só, eu não vou deixar de fazer o bem, de te abençoar, de te fazer promessas, e mais do que isso, me alegrarei ao fazer assim. Eu lembro muito de um pai para um filho, né? Por isso que é esse o relacionamento de Deus conosco. Quando eu faço algo pelo meu filho, por Davi, quando eu dou um presente para ele, quando eu faço alguma coisa por ele, na verdade, me alegra até mais. Vê-lo feliz, vê-lo contente, me deixa tão alegre quanto ou até mais do que ele mesmo. Eu, às vezes, quando estou fazendo algum tipo de brincadeira, vou fazer algum passeio, vou para algum lugar, e eu fico lá tomando conta dele, ou então brincando com ele, vê-lo feliz me deixa tão alegre quanto ou mais do que ele mesmo. Eu imagino que é assim o relacionamento de Deus. Quando Deus fala, olha só, eu vou fazer o bem para vocês, e mais do que isso, eu vou me alegrar ao fazer isso, eu entendo o quanto isso é verdadeiro. Ele continua, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Agora vamos dar um pulo lá em Hebreus 8, no verso 6. Hebreus 8, verso 6. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Olha o que o autor dos Hebreus esclarece para mim e para você. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Ele está falando aos antigos sacerdotes, ele está falando ao povo que vivia na lei, ele está falando justamente àquela geração do Antigo Testamento. Ele está dizendo, ó, o que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, e Jesus é mediador da nova aliança. O povo estava vivendo na época da lei. Aí Jesus veio mediar uma aliança nova, que essa nova aliança ela é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Senhor, fala aos nossos corações nessa hora, nossa mente, nossos ouvidos estão atentos para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Vimos que uma das promessas, são muitas, mas uma das promessas que Deus fez àquele povo da antiga aliança era, olha só, eu nunca vou deixar de fazer o bem para vocês. Mais do que isso, vou fazer com alegria. No finalzinho ele falou, eu vou dar prosperidade a vocês. Deus fez muitas promessas ao povo da antiga aliança. Deus disse, por exemplo, para Abraão, para Moisés, olha só, nenhum desse povo que está aqui no deserto vai adoecer. Deus falou, eu sou o Deus que te sara. Disse para Abraão que aonde ele pisasse a planta dos seus pés, ele prosperaria, ele seria abençoado. Diz que através dele o mundo inteiro seria abençoado. Promessas como Deus faz lá no deserto para aquele povo, promessas de que os guiaria. A gente via uma coluna de fogo durante a noite, a gente via uma nuvem durante o dia, guiando aquele povo. Você via que Deus dava vitórias nas guerras que aquele povo lutava. Então Deus fez a eles diversas promessas. Só que aqui o autor aos Hebreus esclarece para nós, olha só, aquele povo que estava sob promessas maravilhosas, está ainda num período aquém ao nosso. Por quê? Porque Jesus é mediador de uma aliança superior àquelas. Nós hoje estamos sob promessas superiores àquelas, ou seja, a promessa que eu e você temos hoje é superior a ter todas as nossas doenças saradas, a sermos prósperos, ou seja, nós somos mais do que sarados, nós somos mais do que prósperos. Por isso que Paulo fala, olha só, nós não somos simplesmente vencedores, mas nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. É por isso que Paulo fala, olha só, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que Paulo, tendo essa revelação, ele fala essas declarações tão fortes, porque ele entendia que as promessas nas quais nós estamos nós temos sobre as nossas vidas, elas são superiores àquelas. Estão entendendo isso?
Aí, diante de tudo isso, tem o texto que eu li na abertura do culto. Se você não estava lá no iniciozinho com a gente, eu vou ler de novo, que é em Romanos 4, o verso 18 ao 21, fala de Abraão. E Abraão, ele retrata ali muito bem o que nós devemos fazer para obter as promessas de Deus. Eu já conversei que o povo de Israel, o povo da antiga aliança, receberam diversas promessas maravilhosas, mas nós hoje estamos sob promessas superiores àquelas. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que os descendentes de Abraão não são aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que são circuncidados não na carne, mas no coração. Ou seja, nós somos os filhos espirituais, nós somos descendentes espirituais de Abraão, porque cremos nas mesmas coisas que ele creu. Paulo fala isso, e Paulo ainda vai além. Ele fala que Cristo morreu na cruz justamente para que todas as bênçãos de Abraão fosse para nós, os que crêssemos. Ou seja, tudo que Deus disse na velha aliança, todas aquelas promessas se estendem para mim e para você hoje, se crermos. Além de hoje nós temos promessas ainda maiores do que aquelas. Então nós temos aquelas e temos outras maiores. Mas a pergunta é, como que eu faço para adquiri-las? Para, não só adquirir, mas para desfrutar delas, para que elas saiam da esfera teórica e venha para a esfera prática, para que eu não seja próspero apenas de falar que sou próspero, mas de fato desfrutar da prosperidade, para que eu não seja curado apenas por falar que sou, mas para que eu venha desfrutar de fato dessa cura. Como é que eu faço? Romanos 4,18 vai nos esclarecer pelo menos 4 pontos ou passos, que se você quiser anotar, eu te aconselho aí na sua casa, para que você possa ir meditando durante a semana, vendo se esses passos são realidade na minha e na sua vida. Paulo fala assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Primeiro e mais importante passo, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. É que as promessas de Deus sejam individuais, personalizadas, aquilo que Deus falou diretamente para você, seja no seu coração, seja através de uma profecia, através de uma mensagem que você ouviu, seja através de uma promessa na palavra de Deus específica para você, ou uma promessa universal, aquela que está na Bíblia, que é extensiva a todos os que creem. Não importa, nós precisamos fazer como Abraão. Primeira coisa, permitir que essa promessa entra no nosso coração de tal forma que domine o nosso ser, ela saia da esfera intelectual, ela saia da esfera mental, da esfera sentimental e entre para a esfera espiritual. Por isso que eu preciso meditar nessas promessas, é por isso que eu preciso pegar os textos, eu vou ler alguns, o meu objetivo hoje é esse, eu quero ler algumas promessas, algumas áreas. Eu não vou ler, não focar são muitas as promessas, mas algumas áreas, alguns setores, que se você estiver precisando do agir de Deus nesse setor, você vai precisar fazer como Abraão, fazer com que essa promessa entre no seu coração e produza fé, e a fé anda ao lado da esperança, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se tem esperança, ou o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança é a expectativa de que aquilo que a fé disse vai acontecer. Então a esperança, eu fico ali aguardando, a qualquer momento a minha cura chega, a qualquer momento o relacionamento que eu tenho com meu filho, com meu marido, com a minha esposa vai ser reafirmado, a qualquer momento o milagre vai chegar. A gente fica nessa esperança, essa expectativa da mudança, do agir de Deus, do milagre. Então Abraão estava assim, quando Deus fala, olha só Abraão, você terá um filho, você será o pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ler, continuar lendo, que Abraão já com 100 anos, ele estava adormecido,
Ele não tinha mais condições de ter uma relação sexual com Sara e ter um filho. Além do mais, Sara já tinha entrado na menopausa, então ela já não ovulava mais. Ou seja, aquilo era quase impossível de acontecer. Mas quando Deus promete, a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Abraão continuou crendo, ele se firmou e ficou na expectativa. A qualquer momento Sara vai engravidar, a qualquer momento o milagre vai acontecer. Ele ficou na expectativa do milagre. Isso é esperança. Primeira coisa é isso, irmão. Agora, para que eu consiga tirar as promessas da esfera teórica, da mente, do racional e jogar para o coração, para o espiritual, é só meditando na palavra. A fé não vem por ouvir a palavra de Deus? Por isso que eu vou ler alguns textos. Se você está com um problema nessa área, anota os textos que eu vou ler daqui a pouco. Aí você começa a falar, começa a ler aquilo várias vezes, começa a pensar naquilo, ora em cima daquilo. Daqui a pouco aquilo vai começar a sair da sua mente, vai entrar no seu coração. E quando isso acontecer, começará a produzir fé. E a fé vem junto com a esperança. Uma vez que produziu fé, você vai começar a falar, a qualquer momento vai acontecer. Vai ser como Abraão. Amém? Então, continuando, Abraão, estou lendo em Romanos 4, 18 a 21. Abraão, contra toda esperança, contra tudo. O que Deus falou ali era quase impossível de acontecer, como eu já disse. Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Segunda coisa que a gente vê que Abraão fez aqui. Primeira, ele deixou que aquela esperança dominasse o seu coração. Segunda coisa que Abraão fez, ele reconheceu. Ele não negou a realidade dos fatos. Tenha isso no seu coração. Abraão não negou o fato de que ele e Sara não tinham condições naturais de ter um filho. Agora, Abraão sabia que a palavra de Deus estava acima da realidade. Essa fé que Abraão fez, que deu a ele o título de o pai da fé, não era negar, não era fingir. O que faz a gente fugir da realidade não é a fé, não é a Bíblia, não é Deus. Na verdade, tem pessoas que se afundam às vezes no alcoolismo justamente para que o álcool de alguma forma faça com que ele se esqueça de uma situação difícil que está vivendo. Muita gente às vezes, por passar por crises, às vezes vai procurar um meio de satisfação com remédios, tomando calmantes de forma desenfreada, se intoxicando, ou então se afundando em drogas. Para quê? Para de alguma forma tentar esquecer aquela situação, para tentar fugir daquela realidade. Pessoas, infelizmente, tentam dar cabo de sua própria vida. Pessoas procuram se suicidar. Dizem os estudiosos que muitas pessoas que procuram o caminho do suicídio não é nem porque querem se matar ou porque não gostam da vida, mas porque querem fugir daquele sofrimento que estão passando, fugir daquela realidade que eles estão vivendo. Então as pessoas procuram esses meios. Isso não é fé. Fé não é fugir da realidade. Eu não quero me esconder do fato. Abraão não fugiu da realidade. Abraão não fingiu que era um garotinho de 18 anos cheio de vitalidade. A Bíblia fala, e ele reconheceu que já estava sem vitalidade, assim como Sara. Ele reconheceu, ele sabia, mas ele continuou crendo, porque Deus disse que faria, e Deus é poderoso para cumprir tudo o que disse. Abraão sabia disso. Então quando você pega lá o diagnóstico, que você coloca a mão, sente o caroço, ou você pega o exame, o médico te fala, você tem a doença A, B ou C, você foi diagnosticado com isso, com câncer, com Covid. A gente não foge da realidade. Médico, o senhor está maluco, isso não é verdade, isso não pode estar acontecendo. Não é isso. Eu sei que aquele diagnóstico está certo, no entanto, sei que o meu Deus é o Jeová Rafá,
o Deus que nos sara. Eu sei que o meu Deus é quem dá a última palavra. Eu sei que o meu Deus é poderoso para me livrar daquela situação. Quando o meu relacionamento está ruim com a minha esposa, o mundo vai logo dizer, olha só, divorcia. O mundo vai dizer logo, não tem jeito. O mundo vai dizer logo, não dá, sempre está brigando, sempre tem confusão. O mundo vai dizer isso. Só que eu não nego essa realidade. O meu relacionamento está ruim. Você pode procurar uma ajuda, conversa com teu pastor, algum amigo mais maduro que possa estar te aconselhando espiritualmente falando. Vai procurar informação de como lidar com essa situação. Certo, você não nega a realidade. Agora, você sabe que o nosso Deus é um Deus restaurador, que Deus é poderoso para modificar aquela situação. Deus é poderoso para ensinar o marido e a esposa como manter um bom relacionamento. Da mesma forma entre filhos, entre patrões. A Bíblia, Deus é que dá a última palavra. Eu não nego a realidade. Eu olho às vezes para minha casa, para minha despensa e vejo que ela está vazia. Eu vejo que está faltando alimento. Eu olho para o meu salário e vejo que ele não está dando a conta. E às vezes nem salário eu tenho, porque eu estou desempregado. Eu não nego essa realidade. Eu não saio na rua dizendo para todo mundo que eu ganho R$1 milhão por mês, que trabalho na empresa tal. Eu não nego, eu não minto. Eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, mas eu sei que o meu Deus é aquele que supre. Eu sei que eu não vou viver eternamente nessa necessidade. Eu sei que esse momento vai passar. Eu sei que Deus vai abrir as portas para mim. Essa é a fé, essa é a postura, é assim que Abraão agiu. Terceira coisa que a gente vê aqui, estou vendo a hora aqui para eu não passar muito, mas eu tenho um pouco de tempo ainda. Terceira coisa que a gente vê, mas vou continuar lendo o texto. Vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Observa que ele aqui, que Abraão, ele mergulhou nessa palavra. Ele falou, tudo pode ser verdade. A tempestade, o deserto, a luta, a dificuldade, tudo pode ser verdade. Eu reconheço tudo isso, mas eu me apego nessa promessa. Então, primeiro, só para recapitular contigo, primeiro, ele creu mesmo sem esperança. Ele tirou a esperança, como eu havia dito, ele pegou aquela palavra, aquela verdade e jogou para dentro do espírito dele. Ele saiu da esfera teórica e encheu o coração de fé. Então, dentro dele, ele estava plenamente convicto. Ele não estava só um pouco, pleno, completamente convicto. Então ele jogou para o coração aquela palavra. Já te dei a dica, como que eu consigo jogar uma promessa para o meu coração? Meditando, lendo, orando, lendo diversas vezes aquele texto que fala daquele assunto, orando, pedindo revelação a Deus. Você tira aquilo da mente e joga para o teu coração. Depois que você joga aquilo para o teu coração, você vai para o segundo ponto, que é não negar a realidade. Você não nega a realidade. Você crê que Deus é poderoso para mudar aquela realidade. Terceiro ponto que ele não negou, ele esperou com paciência. Isso é difícil. Eu não lembro exatamente as datas, mas Abraão não tinha 100 anos, se não me engano ele tinha 80. Estou chutando aqui porque eu não lembro exatamente, mas eu sei que passaram muitos anos, até a visita do anjo a Sara, dizendo que ele teria um filho, e de fato o filho vir a nascer. Passaram-se muitos anos, e durante todo esse tempo Abraão esperou. Ele foi perfeito? Pastor, mas aí ele quis dar um jeitinho. Sara falou para ele, Abraão, pega aqui a minha serva. Abraão não era perfeito, eu não estou aqui levantando Abraão e botando ele no pedestal, dizendo ele foi perfeito, ele errou. Ele teve momentos que ele fraquejou, que ele duvidou, ele teve. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Na verdade, pegar o exemplo de um homem imperfeito é que é legal, porque você vai se identificar assim como eu me identifico.
Abraão não era perfeito, mas mesmo não sendo perfeito, ele não negou a realidade, sabia que Deus estava acima dela. Ele pegou aquela verdade e jogou para dentro do coração dele, e ele esperou com paciência. Ele aguardou até que aquela promessa se cumprisse. E por fim, e o que eu acho mais legal de tudo, a Bíblia fala assim, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Olha só, Abraão ficou esperando. Mas como que Abraão ficou esperando, pastor? Sentado com o pé para o alto? Não, Abraão ficou esperando, dando glórias a Deus. Abraão adorou a Deus antes de pegar Isaac no colo. Abraão deu glória a Deus antes de ver o milagre sendo cumprido. Abraão deu glória a Deus enquanto esperava o milagre. É como se fosse assim, você vai no médico, aí você vai lá e vê que tem um diagnóstico ruim a respeito da tua saúde. Aí você vai e fala: vou jogar para o meu coração a verdade de que Deus me sara, o Senhor é aquele que me cura. Aí eu pego os textos bíblicos que falam sobre isso e começo a ler, e começo a jogar aquela verdade para dentro do meu coração. Aquela verdade, ela sai da esfera teórica e entra aqui dentro, eu me alimento com aquilo. Aí eu não nego a realidade, eu sei que eu estou doente, eu vou fazer as consultas que o médico mandar, eu tomo os remédios que o médico mandar, eu faço aquilo que eu tenho que fazer, eu não nego a realidade, mas eu sei que Deus é poderoso para modificar aquela realidade. Aí depois eu fico esperando com paciência, aguardando até que eu esteja plenamente curado. E enquanto eu estou esperando, o que eu faço? Dou glória a Deus. Senhor, obrigado. O Senhor é aquele que me sara, o Senhor é aquele que me cura. Eu posso ainda não estar vendo a realização do milagre, mas eu sei que ele vai chegar. Senhor, obrigado, porque o Senhor há de restaurar o meu relacionamento com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, com meu irmão, com meu patrão, com meu vizinho, com meu amigo. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixará faltar nada. O Senhor tem providenciado. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai abrir a porta de emprego. Glórias eu te dou, tu és maravilhoso, vai valer a pena. Ei, Senhor, glória a Deus. A gente vai glorificando a Deus enquanto esperamos ele modificar aquela realidade. Entendeu? Esse é o nosso Deus. E aqui, como eu ainda tenho poucos minutos ainda, eu queria aproveitar para ler algumas promessas, alguns grupos de promessas. Agora que você sabe esses 4 passos, você vai meditar. Por isso que eu estou te aconselhando a anotar. Anota os textos. Essa área, é dessa área que eu preciso. Anota os textos naquela área. Porque você vai meditar para jogar no teu coração, você vai esperar com paciência, você não vai negar a realidade, você vai dar glória a Deus. Aqui, eu botei muitos, eu vou falar alguns, não dá tempo de falar tudo. Vou falar alguns. Por exemplo, uma promessa que eu e você temos é que nós somos, eu e você, nós somos uma propriedade particular, uma possessão valiosa de Deus. O que isso quer dizer? Se eu pertenço a Deus, se eu sou uma propriedade dele, quem que tem uma propriedade abandona ela? Imagina que você tem um bem. O que você faz com esse bem? Você cuida dele, porque se você abandonar ele, ele vai desvalorizar. Então você cuida do teu bem, você cuida da tua propriedade, você zela, você vela, você protege aquele bem. E é isso que Êxodo fala no versículo 19, Êxodo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus está falando assim: olha, Douglas, se você me obedecer, se você guardar a minha palavra, você será o meu tesouro pessoal. Ninguém vai tocar em você. Lá no Novo Testamento, a gente vai ouvir assim: aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não toca. Olha que legal. Então, se eu entendo que eu sou propriedade do Senhor, se você está na sua casa aí, pastor,
parece que eu estou numa luta constante, parece que Satanás se levantou contra mim, eu sinto as afrontas dele, eu sinto que o ar está pesado, no meu trabalho eu não quero nem trabalhar, porque quando eu entro lá eu sinto aquele peso espiritual. Você tem que lembrar disso, eu pertenço ao Senhor, eu sou propriedade dele, logo, o inimigo não pode tocar em mim, eu sou blindado pelo Espírito Santo, entenda isso. Uma outra promessa que você tem para se alimentar, para se meditar nela, é que Deus afastará de nós as doenças, as enfermidades, o coronavírus, tudo. Ele fala em Êxodo 23, 25 e 26, tirarei a doença do meio de vocês, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês, ou seja, ninguém vai morrer precocemente, ninguém vai morrer de forma sem que antes tenha cumprido tudo aquilo que é devido para cada pessoa, sem que antes chegue o tempo certo. Eu vou tirar de vocês todos os maus. Mas pastor, é Êxodo, foi uma promessa feita na antiga aliança. Mas lembra que a gente começou dizendo que nós estamos numa promessa superior? Nossas promessas são melhores do que aquelas, e além do mais, todas as promessas que foram feitas à descendência de Abraão, foram também estendidas a nós em Cristo Jesus, nós fomos enxertados nessas promessas, ou seja, elas também é válida para mim e para você. Então tenha isso em mente, se você estiver doente, eu vi que tinha alguns pedidos de oração, medita nisso. O Senhor vai afastar de mim, o Senhor vai afastar essa enfermidade, o Senhor não vai permitir que eu morra antes do tempo, só quando chegar a hora que Deus vai permitir que eu parta, mas até que essa hora chegue, eu estarei aqui cumprindo o meu chamado, cumprindo o meu dever. Tenha isso, tenha essa certeza, no seu coração. Um outro aqui, uma certeza que você tem que ter é que Deus nos redimiu e nos purificou de todo pecado. Se você está sendo aí, e uma outra que está junto com esse, é que nós fomos libertos do poder do pecado. São duas coisas conjuntas. Se eu fui liberto do poder do pecado, significa que eu tenho condições plenas de vencê-lo. Significa que com a ajuda do Espírito Santo, eu não preciso me entregar à pornografia, eu não preciso me entregar aos pecados imorais e sexuais, eu não preciso ficar sem falar, sem perdoar o meu irmão, eu não preciso viver preso a isso. Eu tenho plena condição de perdoar, de abandonar o vício, eu tenho condições em Cristo de vencer. Às vezes eu sou muito linguarudo, falo das pessoas, eu tenho condições de frear a minha língua. Por quê? Porque eu sou liberto do poder do pecado. E se você está sendo acusado por erros cometidos que você já orou e pediu perdão a Deus e parou de fazer, você pode abrir a sua boca e falar, eu estou livre. Você pode abrir a sua boca e ler Gálatas 3,13, que diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, e com isso, e com essa maldição está inclusa, está dentro dessa maldição aqui, todo o domínio que o pecado tinha sobre o homem, para fazê-lo morrer, perecer, enfermar. Então eu estou livre disso. Romanos 6,18 fala, vocês foram libertos do pecado. Ponto. Ele não tem mais poder sobre mim e sobre você. Amém? Está entendendo isso, irmão? Eu estou dando alguns exemplos aqui para você, para que você tenha isso aí forte dentro de si. Nós recebemos poder e autoridade sobre o poder, sobre a força do inimigo. Então você não precisa lutar com suas próprias forças. Lucas vai falar no capítulo 10, versículo 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Nós temos autoridade, não precisamos viver acuados, cabisbaixo, podemos erguer a nossa cabeça e repreender toda a investida do mal contra nós. Vou ler mais o último,
dentre tantos outros, essa eu gosto. Nós temos a promessa de que um dia seremos exatamente igual ao que o Senhor Jesus é hoje. Queria chamar os músicos para virem? Não tá. Romanos 8, 29 fala: porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro que inaugurou a realidade da nova criação. Jesus foi o primeiro que venceu a morte e ressuscitou com um corpo glorioso. Ele está falando: olha só, eu sou o primogênito dentre muitos irmãos. Ele está estendendo esse milagre a mim e a você, dizendo: vocês também serão assim um dia. Então essa é a promessa e a certeza que eu considero uma das maiores que nós precisamos ter. É de que Jesus um dia vai voltar para nos levar consigo. É a promessa de que nós seremos transformados, de que nosso corpo de humilhação será transformado num corpo de glória, de que nós seremos parecidos com o Senhor Jesus, de que nós reinaremos com Ele. Essa é a promessa. Temos a promessa de que receberemos um corpo glorioso. Eu queria ler essa também. Eu falei que aquela foi a última, mas foi a penúltima. Essa eu queria ler, porque às vezes você olha para o seu corpo e fala: ah, que corpo feio, esses pneuzinhos aqui. Ou pior, às vezes você olha para o seu corpo, esses olhos não enxergam bem, ou essas pernas não andam bem, ou às vezes você nem tem perna, foi optada. Ou às vezes, pior ainda, você teve um filho que nasceu. Eu disse uma vez que eu conversei com um pai da nossa igreja, estava conversando com ele, ficamos algumas horas juntas, e o filhinho dele nasceu já com problema, que ele não anda, nunca andou, e ele vendo aquilo, e ele conversando comigo, porque eu não tinha coragem de falar para ele, porque embora isso seja uma verdade, eu acredito, mas eu achava que não deveria partir de mim. Mas ele falando, ele veio para mim, esse pai, e falou: pastor, eu falo isso para o meu filho, às vezes ele vê as crianças brincando, correndo, eu falo para ele: filho, não se preocupa, porque um dia você vai receber um corpo novinho, um corpo glorioso, um corpo que não tem mais limitações, um corpo que vai poder andar, vai correr. Ele falando aquilo, eu me segurando, né? Macho, homem, forte, valente, não chora. Eu me segurando, porque depois de tanto tempo conversando e conhecendo muito bem essa família, aquilo mexeu comigo. E eu falei: que legal que você tem essa revelação, que legal que eu não precisei te falar isso, que legal que você sabe disso, que legal que você sabe que vai chegar um dia em que seu filho vai receber um corpo glorioso, que vai andar, que vai correr, que vai pular, que vai enxergar, que vai ouvir. Olha a promessa que Deus faz para mim e para você em Filipenses 3, no verso 20: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos receber um corpo glorificado. Jesus vai vir e nos levar para morarmos eternamente com Ele. Paulo, quando fala de corpo, ele usa uma linguagem que eu acho muito interessante. Ele fala que nós receberemos um corpo glorioso e deixaremos de ter esse corpo de humilhação. Paulo fala que esse corpo que nós temos é um corpo de humilhação. Eu gosto desse texto, porque de fato é humilhante eu e você sermos filhos do Deus Todo-Poderoso, sermos feitos à sua imagem e semelhança, sermos herdeiro de Jesus, sermos co-herdeiro com Ele. Nós iremos habitar no céu e ainda assim estarmos presos a um corpo tão corruptível. Isso é humilhante. Por isso Paulo fala esse corpo de humilhação, mas ele fala: mas chegará o dia
em que ele será transformado para um corpo de glória. Então, um corpo que hoje é uma humilhação para mim e para você, um dia será um motivo de orgulho, um corpo de glória. Então, essas são as promessas que nós temos. Promessa de que Deus nos cura, promessa de que nele somos prósperos, promessa de que ele está conosco, promessa de que seremos transformados, promessa de que habitaremos no céu com ele para sempre, promessa de que o veremos face a face, promessa de que tem um lugar reservado para mim e para você. Apocalipse 21:3 fala: vi a cidade santa. E agora eu termino. Prepararam aí? Agora de fato eu termino. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Olha a promessa que eu e você temos, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Ei, irmão, diante dessa promessa, só resta a mim e a você levantar as mãos e falar: vai valer a pena. Ah, Senhor, valeu a pena mesmo te servir. Senhor, quando esse grande dia chegar, então, Senhor, então eu direi que é maravilhoso. Voltando ao início do texto e terminando, no início do texto disse que o Senhor faria o bem, e mais do que isso, teria alegria em fazê-lo. Que todas as promessas, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, de Jesus, tem o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. O sim, o ok, o tá tudo certo, o está cumprido, que Jesus deu para todas as promessas do Pai, servem para que Deus seja glorificado. Deus se alegra em cumprir aquilo que prometeu, irmãos. Então, desde já, se alegre também. Vem cá, Rafa, vamos cantar. Se alegre também aí da onde você está na sua casa nesse momento. Se está doente, se alegre, não pela doença, mas porque Deus vai te curar. Começa a glorificar a Deus, faça como Abraão, deu glória ao Senhor antes da promessa ser cumprida. Se você está triste, começa a glorificar o Senhor e receba o óleo de alegria. Se está angustiado, se está depressivo, se está ansioso, comece a glorificar o Senhor conosco e seja fortalecido. Se está fraco, adore a Deus e seja fortalecido. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Ei, não podem ser frustrados. Isso, vai. Minha esperança, ei, nas mãos
mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Mais uma vez, minha esperança, diga aí com fé, vai. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nessa palavra, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Posso enfrentar? Posso enfrentar? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Essa frase mexe muito comigo, meu pastor. Essa frase mexe muito comigo. Minha esperança. Está no texto. Essa frase. Minha esperança está nas mãos. Escute uma coisa, talvez você tenha perdido a sua esperança. Mas conforme o texto que o nosso pastor mencionou aqui, Abraão creu contra a própria esperança. Ele creu, ele deu glória a Deus antes do menino nascer. Ele creu antes do menino nascer. Eu posso te contar um testemunho rápido em 1 minuto e meio. Todos aqui sabem que eu tinha uma doença, meu pastor, hepatite. Tinha contraído essa doença. E aí, então o pastor Glaucio ficou meio preocupado comigo. Rafa, não canta, porque essa hepatite ela te dá muita fadiga, muito cansaço. Você não consegue falar muito tempo. Eu falei assim, não, pastor, eu vou crer nisso aqui. Eu creio que eu estou curado. Não, Rafa, não canta. Eu falei, pastor, eu canto. Não canta, eu falei, eu canto. Mas Rafael, você estava desobediente? Não. O teu pastor estava fora da visão? Também não. Mas é porque tem coisas que é só você e Deus sabe. Tem coisas que é só Abraão e Deus estava sabendo. Ele creu com a esperança. Eu falei, meu pastor, eu vou cantar, meu pastor. Eu creio nisso, eu creio que eu estou curado. Eu não posso me entregar à situação. Foi o que o pastor Douglas falou aqui. Quando você se entrega para a situação, aí você deixa de crer. Mas quando você diz, eu não posso me entregar a isso, a sua fé é gerada. A sua fé, você vai colocando a fé para dentro do teu coração. E o teu coração vai assimilando que Deus está dentro do teu coração. E o teu espírito vai pegando aquilo. E você vai crescendo na fé, na graça, no conhecimento. E você vai colocando os textos bíblicos que a qual foram mencionados aqui para dentro do teu coração. E aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Meu pai, eu não posso continuar assim, meu Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso servir a tua obra de verdade. E aí eu fui no hospital, bati a chapa, fiz raio-x do abdômen, de tudo. A doutora falou, se você está com hepatite A. Eu falei, mas calma aí, da onde veio esse negócio, doutora? Ela falou assim, eu não sei. Ou foi de alguma alimentação, alguma coisa que você comeu. Falei, tudo bem.
Eu vou crer nisso aqui, meu Deus, em nome de... Eu e minha mãe pelejando, orando. Quem conhece minha mãe sabe. Minha mãe, meu Deus, ajuda meu filho. Eu de 105 quilos, e meu pastor, eu fui a 85 com 1,89 m. De 105 para 85. Em 3 dias aproximadamente, 4 dias, depois que eu soube da notícia, olha como é a mente. Eu falei, meu Deus, eu não posso aceitar isso. Depois eu falei assim, meu Deus, depois de 1 mês eu tenho que ir lá novamente. Aí minha mãe junto comigo falou assim, nós vamos crer na palavra de Deus. Nenhuma arma preparada contra ti, meu filho, pode permanecer. Escuta uma coisa, você mãe, você pai, as tuas palavras que saem da tua boca, abençoe o teu filho. Abençoe o teu filho, profetize coisas boas para o teu filho. E aí eu cheguei lá, meu pastor, levei os exames. A doutora abriu a primeira folha, me olhou com uma cara estranha. Eu falei, não é possível, vou morrer agora. Ela abriu a segunda folha, me olhou de novo. Na terceira vez que ela virou a terceira folha, Rafa, Daniel, ela baixou o óculos assim, ó, e me olhou. Menino, você tá bem? Eu falei, estou em perfeito estado. Tu tá sentindo dor? Eu falei, não. Levanta, eu levantei. Senta, eu sentei. Abre a boca, eu abri. Levanta o braço, eu levantei. Deita, deitei, sentei. Ela falou, menino, mas tá tudo bom aqui, não tem nada. O pâncreas está bem, o rim está bem, o fígado, meu Deus do céu, o fígado está bem, você não tem nada. Então creia nessa palavra. Existe um Deus que cura sim. Existe um Deus que cura. Ei, meu Deus do céu. Ei, meu Deus do céu. Creia nesse, meu Deus. Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma graça de Deus aqui. É crer contra a esperança. É gerar dentro do teu coração a convicção que se Deus falou, Ele vai cumprir. Números 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou se falaria, e não cumpriria. Ele cumpre, ele faz, ele cumpre, ele faz. Ei. Isso, dá glória aí, dá glória aí, dá glória, exalta ele aí, dá glória a Deus, contra a esperança, dá glória, isso, eu não estou vendo, mas dá glória a Deus, eu não vejo, mas dá glória a Deus, eu não ouço, mas dá glória a Deus do céu. Mas Rafael, eu não sei o que está acontecendo, mas ele sabe, ele tem todo o domínio, todo o controle nas palmas de suas mãos. Ei, você enfrentar o que for, eu sei, eu sei, eu sei, não podem ser frustrados. Minha esperança, 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 esperança. Vão ver o impossível. Meu pastor Douglas. Aleluia. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo que estava andando com aquele povo lá no deserto quando os tirou do Egito. Está andando aqui, está aí na tua casa agora. Está aí, o mesmo Deus. Eu quero orar agora por você que, pastor, Deus me fez uma promessa, eu ainda era uma criança, já se passaram anos e não aconteceu. Pastor, eu preciso ser liberto, como foi lido aí, liberto das garras do pecado,
pastor, eu preciso de autoridade para repreender o mal na minha vida, na minha casa. Pastor, eu estou vivendo uma vida miserável, eu preciso que a prosperidade do Senhor me alcance. Pastor, eu estou doente, eu preciso ser curado. Coloca a mão no seu coração aí na sua casa, onde você está. Eu quero orar por você. Rafael leu aqui agora que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que diga algo e não cumpra. O nosso Deus, ele diz e ele cumpre. Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer até mais do que ele havia dito. Então Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que as promessas do Senhor saia da esfera teórica, saia da mente, do racional desse meu irmão, da minha irmã, e entre no coração, de tal forma que ele venha crer contra a esperança, de tal forma que a esperança venha brotar dentro do coração dele, que o meu irmão venha ter acendido dentro de si essa promessa. Se por acaso ele venha ter, talvez ele tenha se esquecido, Deus, tanto tempo passou e ele achou que não mais se cumpriria, e ele esqueceu do que o Senhor havia dito. Espírito Santo, traga a memória nesse exato momento. Espírito Santo, eu te peço que nesse exato momento o Senhor venha lembrar, recordar a ele e a ela tudo que o Senhor havia dito, e mais do que isso, que o Senhor venha também dizer que ainda está em vigência, que ainda vale, que o Senhor há de cumprir, que o que o Senhor estava esperando era o momento certo, era que ele e ela estivessem prontos e preparados para receber aquilo que o Senhor havia dito. Senhor, liberte o meu irmão, o meu amigo do pecado, do vício nessa hora. Liberte, Deus. Deus, cura o meu irmão, a minha irmã nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rafa, vamos louvar ainda. Eu queria cantar mais uma canção antes mesmo de estar dando os avisos. Quer dizer, tiraram o set, né? O set list dali. Mas é aquela penúltima mesmo. Ela é swingada, mas vamos cantar. Vamos cantar. O irmão que está aí assistindo, pastor, eu não estou tão desanimado. Eu sei que você falou tantas coisas aí, tantas canções foram cantadas, mas é a hora de você dar um passo de fé. O que é dar um passo de fé? O que é isso? É você se reerguer, é você abrir a sua boca, cantar com a gente, é você, tô triste, você começa a louvar que a alegria vem, é você começar a se antecipar, antes de ver o milagre, antes da promessa ser cumprida, você começa a glorificar a Deus, começa a cantar, começa a louvar, bate palma da sua casa, fica de pé, afasta o sofá, não sei o que você vai fazer, mas faça alguma coisa diferente do que você tem feito até esse momento. Até esse momento você tem estado prostrado, desanimado, triste. É a hora de você levantar-se e falar: não, chega, acabou, chega de tristeza, ponto, acabou. A partir de agora as coisas vão ser novas. Esse é o sinal, esse é o ato que você precisa fazer. Vamos. Depois que ele cantar essa canção, eu dou alguns avisos. Sou grato por tudo que tenho. Esse me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão puro. Vida, alegria, todo tempo.
coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Esse mundo me foi dado com herança eterna, mas prova de eu via todo o tempo. Amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Meus lábios e também no coração.